será que você está sendo refém da sua própria liberdade? Pode parecer um pouco confuso, mas calma aí que a gente já vai explicar isso aqui. Esse foi um assunto que a gente discutiu muito essa semana, porque ele estava muito presente no meu dia a dia. Então a gente resolveu comentar um pouquinho com vocês e trazer um pouco o que é esse refém da liberdade que a gente tanto sente. Então, só para situar vocês, essa semana eu estava fazendo todo o meu planejamento do ano, eu tô com várias expectativas, estou colocando várias coisas no meu planejamento, viagens, as minhas metas, novos objetivos, e eu vi que eu não estava concretizando nada, porque eu estava muito refém dessa liberdade que eu queria ter. Então, para conseguir fazer o que eu queria no futuro, eu estava deixando o presente muito de lado e não concretizando nada e não fazendo nada no hoje, pensando sempre no que, mas o que eu vou fazer amanhã? Mas mês que vem eu quero fazer tal coisa, então hoje eu não vou fazer nada. E isso foi gerando um super desconforto pra mim. E eu acabei dividindo com a Erika e a gente achou legal dividir essa reflexão com vocês. Porque quando a Rê veio falar pra mim isso, eu também parei pra refletir em várias coisas que estavam acontecendo comigo mesma. Naturalmente, né, começo do ano a gente acaba pensando em mais metas, em colocando vários objetivos, mas aí algumas coisas acabam se perdendo e esse é um dos motivos que a gente identificou que pode estar acontecendo. Às vezes a gente fica tão preocupado lá com o futuro, né, de, não, quando eu tiver liberdade, quando eu quiser fazer tal coisa. Tá, mas e agora? E nesse momento? A gente às vezes acaba se privando demais nesse momento pra viver um negócio lá no futuro. E eu acho que o mais ideal é a gente viver no agora, sim, pensar no futuro de alguma forma, né? Porque também não adianta a gente esquecer que o futuro existe e não se planejar, e não se programar, e não ter uma ação achando que tudo vai se resolver magicamente. Mas é encontrar esse equilíbrio, que eu acho que é a parte mais desafiadora pra todo mundo. Só para deixar vocês um pouco por dentro, eu tenho planos de me mudar de cidade, de alugar um lugar para mim. E aí com isso eu não queria fechar um pacote na academia. Porque eu falava, não, isso vai me prender por tantos meses onde eu tô. Eu não queria começar uma atividade nova. Porque eu falei, poxa, se eu começar aqui, muito provavelmente a hora que eu me mudar, ou que eu quiser ir para outro lugar, eu não vou conseguir. Então, isso foi o que foi gerando essa reflexão do, poxa, será que eu não posso pensar no hoje, programar as próximas semanas, o próximo mês e não deixar os meus planos de lado? Eu não preciso cancelar tudo, ou eu consigo fazer uma transferência da atividade que eu faço. Sim. Então, isso tudo foi trazendo essa reflexão mesmo do vamos viver o hoje, trabalhar no que a gente quer hoje, mas não deixar de pensar no futuro, igual a Erika falou. A gente tem que se planejar sim, a gente tem que ter nossas metas, nossos objetivos, mas eles não podem nunca atrapalhar a gente no presente, porque o presente é o que a gente está vivendo. O futuro é uma surpresa, né? Então, assim, sim, se planejar faz parte, mas será que esses seus planos também não estão te segurando muito de viver o agora? Sim, e aí eu acho que entra a gente conseguir negociar com a gente mesmo o que dá pra fazer. Então tá, eu quero fazer um exercício, eu não quero me comprometer com 3 meses, 6 meses de uma academia. Então como que eu posso fazer isso? Então tá, pra eu me comprometer com 1 mês, 2 meses é um pouco mais caro, então aonde que eu vou segurar pra que essa diferença, porque normalmente não é uma diferença tão grande, normalmente a gente tem essa coisa de, nossa, mas vai acabar o mundo se eu não fizer isso. E não, às vezes são R$10, você economizar, sei lá, em 2 cafés que você toma no mês, já vai fazer essa diferença. E às vezes também esses R$10 nem vão fazer tanta diferença no fim do mês. Isso a gente tá falando de coisas financeiras, mas também tem a parte psicológica e emocional. Sim. Às vezes a gente acha que as coisas vão ser muito pesadas e tal, mas no fundo, elas não são tão assim, né? Tão pesadas assim. E entra essa negociação. Então, como que eu consigo, de alguma forma, negociar comigo mesmo, tá? Eu ter esses mesmos objetivos, mas por estratégias diferentes. E aí entra brainstorming, né? De você coloca um monte de ideia. Nem que pareça meio loucura, coloca um monte de ideia e daí você vai estruturando o seu pensamento. Acho que às vezes a gente fica muito preocupado no como de fazer algumas coisas e a gente não se priva. E aí a gente fica paralisado diante daquele monte de coisa e não faz nada. São 2 coisas que você falou. A gente se preocupa e a preocupação não ajuda em nada. Principalmente no agora. Pelo contrário. Porque ela vai te trazer ansiedade, diversas outras preocupações que podem gerar.
e não vai ajudar no agora e nem a concretizar também o que você quer no futuro. Exato. E eu acho que uma segunda coisa que você falou também é a ação, é o agir. Às vezes a gente não quer fazer, não quer se prender em alguma coisa, mas você fazendo aquilo, às vezes surgem planos novos, outras possibilidades, ou mesmo você muda de planos, né? Porque a gente pode mudar também de planos. Você conhece pessoas que te falam outras coisas também, né? Então, assim, a ação eu acho que é muito importante. E essa prisão dentro da nossa liberdade, às vezes, acaba fazendo com que a gente não haja em nenhum momento e pra nada. Né? E eu acho que aí entra até uma outra coisa que me veio agora, não sei nem... Faz um pouco de sentido junto com essa coisa da liberdade, mas é que a gente daí acaba criando falsas prisões, né? Tipo, falsas não, são verdadeiras prisões, mas uma falsa liberdade, na verdade. Por exemplo... foi comigo. De ter que fazer alguma coisa. Então, por exemplo, li até um texto hoje, de eu ter que me colocar nas redes sociais o tempo inteiro como uma obrigação, como se tivesse um chefe ali me cobrando daquilo. É uma liberdade que eu tenho de poder compartilhar o meu dia nas minhas redes sociais? Mas eu tenho a obrigação, eu tenho uma prisão ali falando que eu preciso fazer tal coisa, que eu não posso ir para outro caminho. Então, E a gente luta muito contra isso, né? E quando a gente se vê, é uma coisa tão inconsciente. A gente tá aqui preso. E acho que foi bem isso, assim, o que aconteceu comigo. Eu não quero me relacionar com pessoas novas, não quero conhecer ninguém, não quero me prender numa academia, numa atividade que eu goste. E eu não tava fazendo nada agora, que é justamente pra construir o que eu quero depois, porque eu tinha esse chefe, tipo, em cima de mim. Mas se você fizer isso, você vai continuar com o seu plano? E eu não sou obrigada a continuar com o meu plano, ainda tem essa. Sim. Pode ser que eu mude, então... E se eu quiser mudar de plano? E se eu quiser, justamente. Então, assim, essa liberdade que a gente cria, essa coisa de, não, no futuro, meus planos têm que dar certo. Às vezes ele trava muito a gente no presente, e que eu acho que é o mais importante da gente viver e se conscientizar. É aqui e agora, né? O que vem depois é uma consequência do aqui e agora. Sim. Então, se eu não estiver agindo, se eu estiver só rodeada de preocupação, eu não vou chegar em lugar nenhum. E aí a gente tá compartilhando essas coisas porque às vezes as pessoas acham que a gente não tem esse tipo de questionamento, essas dificuldades. E é muito comum, é muito normal, a gente passa por isso também. E às vezes a gente compartilhando, quem sabe você tem um insight também. Então, fica essa dica. Negocie com você mesmo. Perceba se você não tá tendo uma falsa sensação de liberdade. Ou se você tá tendo uma falsa sensação de prisão. Né? Vai para os dois lados. O que tá te aprisionando hoje? O que pode ser mais libertador para você? Ou o que pode estar sendo uma falsa liberdade? Escreve, né? Se empenha nisso também. E conta pra gente também, pra gente não se sentir sozinha. Sim. Porque a gente tem certeza que muita gente passa por isso e por isso que a gente quis mesmo compartilhar. Então, se você curtiu essa reflexão, se identificou de alguma forma ou acha que pode servir para alguém, curte aqui, se inscreve no nosso canal e compartilha com quem você acha que pode ser útil também.